Olá pessoal, neste vídeo eu vou usar aqui uma versão compactada 279B que eu baixei junto ao site do fornecedor e eu estou usando ela aqui sem a necessidade de instalar. Como eu tenho a versão 283 aí já instalada, não vou precisar para poder demonstrar a vocês aqui um efeito que eu tenho saudade em relação às versões anteriores. Trata-se do Motion Blur. Para quem não sabe o que é esse efeito Motion Blur, ele define aquele recurso de borrão que existe quando a gente tenta fotografar um objeto em velocidade, aquele rastro deixado no momento da fotografia. Isso deve ser ao fato da abertura da câmera, daquele diafragma, quando a gente tenta filmar o objeto. E um dos fatores que vai nos permitir fazer isso aqui é usando na versão 279B o Blender Render. Esse recurso ele existe na versão 2.8, mas eu não consigo o efeito que eu vou conseguir aqui de forma prática. Pelo menos até a versão 2.83 eu não consegui obter um resultado tão prático como eu tenho aqui usando o Blender Render na versão 279B. Mas dizem aí que na versão 2.9 já tem novidades em relação a isso. Então vamos aguardar para ver o que acontece. Mas vamos entender como é que funciona. Então eu criei um objeto básico aqui para simular uma rotação e já criei uma animação usando apenas 80 frames. Se eu der um play aqui, esse objeto vai girar como se fosse um objeto em movimento, com umas paletas aí, criando um movimento na área. Nós vamos fazer então o render dessa imagem. Eu estou utilizando aqui um fundo preto, então quando eu dou o render é assim que a nossa câmera vai estar olhando o objeto pelo ponto de vista dela. Tá? Eu quero gerar o render dessa imagem, criando a animação desse efeito que eu fiz aqui. Então eu vou vir aqui na opção chamada Render, vou definir aqui qual é o tipo de resolução que eu quero para o vídeo que eu vou gerar, vou definir aqui X com 1280, Y com 720. O percentual aqui eu vou deixá-lo em 50 para fazer um quadro pequenininho, para ser mais rápido, tá? E vou vir aqui, definir um nome qualquer, vou botar aqui hélice. E posso definir aqui uma pasta onde eu queira jogar o arquivo que eu vou gerar aí da animação. Para o tipo de vídeo, eu vou usar aqui o formato AVI JPEG. Pronto. Agora, para renderizar a cena de forma simples, eu vou vir aqui em cima, pessoal, clicar em Render e vou usar o Render Animation, ou Ctrl F12. Aqui ele vai gerar o quadro a quadro, vocês vão ver aqui na timeline, e ele vai criar uma animação bem rápida e simples. Ótimo. Vou dar um render agora pelo modo Player. Player Render Animation. Posso usar o Ctrl F11. Aqui eu tenho o resultado do vídeo que eu gerei de um objeto em movimento. Então, para eu poder usar o recurso Motion Blur, no caso do Blender Render na versão 279 ou anterior, vocês podem vir aqui na guia do Render, vão buscar a opção denominada Sampled Motion Blur. Se estiver fechada, vocês vão clicar nessa setinha aqui. Ativando-a, vocês vão ver que vão ser ativos aqui duas funções, o Motion Samples e o Shooter. O que é o Motion Samples? É a amostra da cinética aí que vai acontecer desse objeto. Nesse caso, para gerar o efeito que eu preciso, eu vou manter essa amostra aqui com o fator 4. Em Shooter, que significa o diafragma da nossa câmera, no caso do efeito de rastro que eu preciso, eu vou precisar abrir bem esse shutter aqui. Então, eu vou deixar o fator aqui em 20, como exemplo. E só o simples fato de ter ativado essas duas opções do jeito que eu fiz aqui, eu posso voltar lá em Render, clicar em Render Animation para ele criar a segunda renderização. Render Animation, e aqui nós vamos ter o processo acontecendo. Vocês podem notar que enquanto ele for renderizando, ele já vai criando algumas funcionalidades relativas ao efeito que eu preciso. Mas vamos aguardar essa renderização chegar ao final. É breve, isso aqui, como eu estou utilizando poucos frames. Vamos aguardar aqui o fim. Chegou o fim. E vamos ver agora como é que seria o efeito utilizando o Motion Blur aqui no Blender Render pela versão 279. Clicando em Player Render Animation, veja que o vídeo agora dá aquela simulação de um objeto em movimento. Simples e prático. Tomara que na versão 2.90 tenhamos um resultado tão prático como nós tínhamos na versão 279. É por isso que eu não deixo de usar as versões anteriores, porque tem alguns recursos
que eu acho bem mais prático que as versões atuais. Fica aí a dica, até o próximo tutorial.